Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola, aconteceu de verdade, com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola, aconteceu de verdade, com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola, aconteceu de verdade, com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal.
Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho. E foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho. E foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi,
seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar.
Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos.
Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade, com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade, com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história: Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta: o que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando: pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade,
com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve. O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte, inimigos nas fronteiras e um povo que esperava milagres dele. Naquela noite, ele subiu ao monte de Gibeão sozinho, e foi lá que Deus apareceu em um sonho. Salomão, pede o que quiser. Imagine o peso desse momento. A maioria de nós pediria riqueza, poder, vingança contra os inimigos. Mas Salomão parou, olhou para a responsabilidade que tinha e disse algo que mudou a história. Senhor, me dá um coração que entende, para que eu possa governar o teu povo com sabedoria e discernir entre o bem e o mal. Deus ficou tão impressionado com o pedido que não deu só sabedoria, deu riqueza, honra e paz que nenhum rei antes teve.
O templo mais glorioso da história foi construído nas mãos dele. Rainhas de outras nações viajaram meses só para ouvir uma palavra sua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Toda essa sabedoria não impediu Salomão de errar. Ele começou a confiar mais no ouro do que em Deus. E no final, perdeu o que mais importava. E é por isso que essa história importa para você hoje. Porque Deus ainda faz a mesma pergunta. O que você quer? Inscrever-se no canal Momento Fé. Você já se imaginou diante de Deus e Ele te perguntando, pede o que quiser e eu te darei? Isso não é uma parábola. Aconteceu de verdade. Com um jovem rei de 20 anos, com medo, cercado de inimigos e com um reino inteiro nas costas. O nome dele era Salomão. Salomão acabara de assumir o trono de Israel depois de Davi, seu pai. Mas não era um trono seguro. Havia traições na corte,